Senhoras e senhores, vídeo 64 do canal. Estamos avançando loucamente. Para que nós continuemos o trabalho, preciso das inscrições, curtidas, comentários e compartilhamentos de vocês, beleza? Por favor, me ajudem a continuar o nosso projeto. No momento, projeto da Bíblia, mas o canal crescendo, eu posso colocar 2, 3 vídeos por dia desse mesmo formato, nessa mesma pegada de vídeos curtos, tranquilamente, né, desde que eu consiga ter um retorno, ok? E dos temas que vocês quiserem também. Então, por favor, me ajudem não só a começar a monetizar o canal, como a conseguir progredir e, quem sabe, né, ter outros temas aqui. Para isso, inscrições, comentários, likes ajudam muito, beleza? Então, dando sequência aqui, continuando agora nossa leitura da Bíblia, partindo a partir de Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tem endurecido seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixar ir o meu povo, para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão todas as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vós pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim, agora ide vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E, quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me e peço-vos somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou somente um gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos servir sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma única unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais me vejas o meu rosto, porque no dia que me vires o rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Então aqui ainda seguimos com as pragas do Egito, né? Mais uma tentativa trazendo trevas, mais uma tentativa trazendo a famosa praga dos gafanhotos, e o faraó ainda endurecendo o seu coração, não se sentindo tocado por tudo aquilo que vinha acontecendo, não liberando e não deixando Moisés e os israelitas saírem do Egito, e além de tudo, fazendo ameaça desta vez, né? Dizendo para Moisés que a próxima vez que ele visse o rosto de Moisés, ele acabaria morrendo. Olha que interessante a situação. E então Deus, no próximo capítulo, vai dar o ultimato, como nós vamos ver agora, com a leitura de Êxodo, capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor, meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel nem mesmo um cão moverá sua língua, nem contra homem nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos esses teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Então, mesmo aqui no capítulo 11, pequeno, né, com a praga da morte dos primogênitos, tanto humanos quanto de animais, Faraó continua recusando abrir mão do povo de Israel, de Moisés, a partir do pedido e das bênçãos e da aprovação para com Deus. Vamos seguir então para ver o que acontece em Êxodo, capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao forno, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o seu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor.
através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão de levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de hisopo, embebelosei no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E, ao ver o sangue na verga da porta em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao seu Senhor como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito. Eide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam: estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa, antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas, e em seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joia de prata e joia de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo a graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramassés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar crianças. Também subiu com ele uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel a observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela.
haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então aqui é um capítulo bem interessante, Êxodo 12, é bem histórico para a Bíblia, né? A primeira aparição da palavra Páscoa, né? A peregrinação da saída do povo de Israel, a libertação do Egito, com uma série de recomendações de alimentação e tudo mais que Deus teria para com o seu povo, né? A questão também da divisão, se um cordeiro for demais, chame mais pessoas para dividir, para que todos comam um cordeiro, faça a questão do sangue nas portas, etc. Então, todo um detalhe da passagem da Páscoa, Semana Santa também bem representada, né? Situações acontecendo e terminando ao 7º dia, né? Um primeiro mês com uma passagem de 14 dias, depois até o 21º, depois uma guarda de mais 7 dias. Então, toda a passagem pascal, vamos dizer aqui, registrado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo capítulo 12. Bem interessante. Terminando com o sucesso, entre aspas, né, de finalmente Deus, a partir dessa simbologia da Páscoa, tirar o seu povo do Egito, né? Então, a primeira simbologia da Páscoa, para quem não conhece, deixando bem claro aqui para todos e todas, porque o nosso intuito é esse, foi a comemoração, a celebração e a questão de alimentação e tudo mais perante a saída do povo de Israel do Egito depois de mais de 400 anos. Se eu não me engano ali, 430 anos. Isso, então, quase 5 séculos, quase 4 séculos e meio do povo de Israel ficando no Egito. Embora tenha prosperado até certo ponto, né? Não totalmente, mas até certo ponto conseguiu se manter ali no Egito. Essa é uma discussão que não cabe a mim trazer aqui, mas poderíamos debater caso vocês queiram, certo? Era essa a nossa ideia de hoje. Meu povo, agradeço para quem tenha ficado até aqui. Novamente, quem puder se inscrever, curtir, comentar e compartilhar em várias redes sociais, eu agradeceria e muito, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu a todos e todas.